Seu adolescente é um preguiçoso? Esse é o tema da live de hoje. A live de segunda-feira faz parte de uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer eu abordo transformações físicas e emocionais que acontecem aí no período da adolescência. De segunda-feira, oi mãe, a live é um pouco mais pesada, eu trago mais conteúdos, leio os comentários de vocês, comento, mas a participação ao vivo de mamãe acontece só na quinta-feira. Então, quinta-feira às 8 da noite, eu convido mamãe para vir participar aqui comigo ao vivo. Hoje eu vou ler os comentários de vocês. Então, eu já vou fixar aqui o tema de hoje. E se você estiver passando por essas... Ops! Desculpa, eu coloquei a prescrição de um paciente meu aí. Deixa eu copiar aqui de novo o título. No último minuto, um paciente entrou em contato, aí eu copiei e colei ao invés do título da live, eu coloquei a prescrição dele. Seu adolescente é preguiçoso? Alguém passa por isso por aí? Vai me contando, gente. Vão contando as situações. Eu imagino que quase ninguém passe por essa situação aí. Eu acho que esse tema dessa live não é muito... Tô brincando. Acho que a maioria passa, né? Vamos ver o comentário de vocês. Quem estiver chegando agora, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal aqui, eu te ensino a entender sobre as transformações da adolescência e a saber lidar com elas, tá? Então, hoje a gente vai abordar esse tema que tá fixo aqui embaixo. Seu adolescente é preguiçoso? Então, o que é preguiçoso, né? Preguiçoso é aquela coisa, né? Parece que tá morrendo, não quero fazer, né? Preguiça. Então, tem preguiça para fazer lição, tem preguiça para tomar banho, tem preguiça para arrumar casa, não toma iniciativa para fazer nada, né? Não quer fazer esporte, não quer ler um livro, quer que o mundo acabe em barranco para estar encostado, né? Então, isso é a preguiça, né? Que a gente vai conversar hoje. Eu não vou conversar hoje sobre falta de caráter, que é uma outra vertente, tá? A gente vai falar sobre a preguicinha aí, que é típica da adolescência, tá? E a oportunidade que eu quero trazer é que a gente enxergue um pouco o lado dos adolescentes sobre essa questão, tá? Então, eu vou trazer aqui os meus 3 exemplos tradicionais e aí eu leio os comentários de vocês. Hoje eu tô com um copo novo que a minha mãe me deu, mas eu não coloquei minha aguinha gelada. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, esse é um exemplo importante de um adulto, um relato de um adulto, né? Quando ele era adolescente, ele disse que quando chegava o domingo, ele não queria ir para casa da avó. Ele e os irmãos, eles são em 3. E a mãe deixava os 3 em casa. Então eles não queriam. A mãe, boazinha, deixava. Com isso, não criou-se um vínculo familiar que se repercute até hoje. Então, hoje, essa família é reflexo de várias atitudes que aconteceram lá na adolescência, dentre elas, essa não convivência familiar. Então, o adolescente, gente, ele quer ficar em casa, no quarto, jogando. Ele só quer fazer aquilo, sem esforço. Não, pegar o carro, ir até lá. Não, muito esforço. Só que ele hoje, ele tem a minha idade. Ele já não quer isso para os filhos. Porque ele enxerga que o ser boazinha da mãe de deixar o adolescente decidir o que ele quer
não foi legal pro contexto familiar. Porque hoje cada irmão tá aí, separado, e ele também não tem um vínculo forte com os pais, não é só com a mãe. Então ele tá tentando fazer diferente com os filhos. E lógico, ele casou com uma pessoa que trouxe o vínculo familiar forte, então ele está enxergando todo esse contexto. Então hoje eu estou trazendo um reflexo do lá na frente. Se eu permitir que meu filho entre nessa preguicinha e deixe ele fazer só o que é gostoso, isso pode afetar várias vertentes lá no futuro. E dentre elas, uma coisa que a maioria nem pensa, né? O vínculo familiar. Tá? Então eu quis começar já com uma questão para todo mundo parar para pensar. Tá? Então esse é o primeiro caso que eu trouxe. Segundo, muito típico, não quero fazer esporte. Chega na adolescência, ninguém quer fazer esporte. Ninguém não, alguns, né? A maioria que tem o temperamento mais agitado precisa do esporte, busca o esporte, né? Mas a maioria não quer não. E entra naquela do, não quero. E eu vou incluir nesse exemplo que eu trouxe, a mãe tirou o filho do esporte, tá? Mas eu vou incluir aqui, não só esporte. O adolescente, ele não vai querer ir ao médico, ele não vai querer ir ao dentista, ele não vai querer nada. É o que eu falei, ele vai querer ficar em casa. Então, existem algumas questões que eu digo que não se discute. E uma delas é a saúde. E o esporte inclui-se na saúde. Então, quantas mães me falam, nossa, Soraya, eu precisava buscar ajuda para o meu filho, mas ele não quer. Oi? Se o filho precisa dessa ajuda profissional, não é que ele não quer, ele precisa. E mesmo para o esporte. Então, a autonomia que ele tem é de escolher, por exemplo, o esporte. Então, nessa situação aqui, o menino ele não queria mais fazer o esporte, a mãe foi e tirou. Então, eu expliquei para ela, existem coisas que não se discute, dentre elas a saúde, como eu estou falando aqui para vocês. Então, a autonomia que ele vai ter é de escolher qual esporte ele quer. Ai, tia, não gosto de esporte de quadra, não gosto de conviver com pessoas. Então, escolha um esporte mais individual. Mas ele vai ter que escolher entre os esportes. Correr, caminhar, tênis, pebolim, ping-pong, né? Ou vôlei, futebol, judô. Não, bom, enfim, não vou ficar aqui perdendo o tempinho da live falando dos esportes. Então ele tem que ter autonomia para escolher qual esporte, sabendo que ele precisa do esporte. Tá? Então a gente respeita sim a autonomia, a decisão do adolescente, mas sabendo que eles não têm maturidade para decidir sobre a saúde deles. Então essa decisão sobre saúde vem do adulto, que é o cérebro maduro da relação, que eu sempre brinco. Tá? Então, olha só o que a preguiça, né, pode afetar. Pode afetar, aqui já falei, de vínculos familiares, saúde. E qual que era o terceiro exemplo que eu trouxe? O terceiro exemplo é mais tranquilo, né? Ai, mãe, não quero acordar cedo, preguiça, deixa eu dormir até mais tarde. Isso é preguicinha da adolescência, sim. Então, até meu vídeo, eu acho que é de ontem, né, que eu falo do sono. Então, o reloginho biológico do adolescente, ele modifica. Então, até ontem, quando ele era criança, ele queria dormir 8h30, 9 horas. 8h30, 9 horas estava dormindo.
Agora já tá querendo dormir 10h30, 11h. E acordar mais tarde. Então, essa alteração do sono, do acordar mais tarde, faz parte sim da adolescência. E aí essa preguicinha matinal faz parte sim da adolescência. Não quer dizer que ele tem direito de faltar na escola e de não cumprir com as obrigações. Mas sim, faz parte da adolescência. E se você tiver alguma curiosidade sobre isso, eu tenho um vídeo. Eu postei ontem um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha. Então, o que eu quero hoje trazer é o que é uma preguicinha realmente da adolescência e como a gente tem que agir. Porque, tá bom, então faz parte da adolescência ter preguiça, então eu vou deixar meu filho ter preguiça e não vou fazer nada? Não. Já trouxe aqui, logo de cara nos meus exemplos, as consequências do não fazer nada, né? Então, sim, a gente tem que entender, conversar e programar uma forma de agir, tá? Que vai ser a live de hoje. Então, eu vou ler aqui algumas situações de vocês e aí eu volto pro meu conteúdo. A Ana falou boa noite, Dani falou boa noite, a Miri falou muito. A Ana falou, ele é mais estressado do que preguiçoso. Então eu tenho, hoje eu não separei aqui minha listinha de lives. No curso eu disponibilizo essas melhores lives, por isso que eu tenho essa listinha aqui, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Mas, Ana, sobre humor, se eu não me engano, são 3 lives. Eu não lembro se são 3 ou 5 eu tô abrindo aqui, já te falo, tá? Que vão te ajudar sobre isso. A Aurilene falou boa noite. Deixa eu ver aqui, comportamento. Então, o que faço quando meu adolescente explode? Meu filho não sabe lidar com frustrações. Seu adolescente diz grosserias. E eu brigo, meu adolescente não obedece. Acho que todas essas lives vão te ajudar, viu? Oi, Prof. Lene, boa noite. A Dai falou assim, o meu gosta de jogar bola, ele tem 12 anos. Muito bom, muito bom. O esporte faz bem para a saúde, faz bem para o humor, para a liberação desse estresse, tá? A Lilian falou, meu filho não quer sair. Eu insisto até ele ir com raiva e depois ele se diverte. Muito bom, é isso aí, Lilian. Só falou assim, a geração de hoje é bem diferente. Como gostam de ficar com telas. Mas antigamente eles queriam ficar na televisão. Tá? Só mudou a tela, o tipo de tela. Tá? Antigamente não tinha o celular, mas antigamente tinha televisão. E eles ficavam na televisão, né? Aninha falou boa noite. Adri falou, minha filha mais velha tinha preguiça na adolescência e perdeu o vínculo familiar. Que depoimento importante, Dri, obrigada. Hoje tento fazer diferente com a minha filha menor. Mas traz a maior junto, viu? Nunca é tarde. Essa frase é importante. Nunca é tarde. Qual que é a idade da sua maior? André falou, meu 13 anos quer largar não consegui entender a sua figurinha. Mas enfim, um esporte, né? Natação deve ser, né? Que é 2 vezes por semana à tarde, para ficar jogando. Diz que quer fazer vôlei.
mas aqui onde moro só tem acesso uma vez por semana. Devo deixá-lo sair? Você pode deixá-lo sair desde que ele encontre outros 2 esportes. Porque no mínimo são 3 vezes por semana. O ideal, 4 vezes por semana de atividade física, tá? Então ele pode trocar 2 vezes natação por um vôlei e um futebol, um vôlei e uma corrida, um vôlei e uma caminhada? Pode. Desde que cumpra aí, eu acho que o ideal seria 3 vezes por semana. Vi falou assim, meu filho não quer ir nos lugares, mas quando é lugar de família e é em família ou viagem, ele vai sim. Muito bom. Liane falou assim, meu adolescente acha que é hóspede aqui em casa. Esse comentário é bem bem tradicional por aqui no canal, né? Se você não assistiu ainda uma live que eu falo, deixa eu só ver o título dela direitinho. Ai, meu Deus, onde tá? Meu filho não arruma casa. E seu adolescente não faz nada em casa, as 2 vão te ajudar, viu? Eu acho. A Vivi falou, vai e ponto. Mas depois se diverte. É isso aí. Ai, quase caiu o celular. Que susto. É isso aí, né? A Andréia falou natação, é isso mesmo. Rosana falou assim. Peraí, deixa eu só empurrar que eu tô com medo do meu celular cair. Meu filho está muito devagar nas demandas. Exemplo, quando vai arrumar a mochila da escola... O que é Lessa? Lessa há muito tempo. Quando vai comer, escovar os dentes, tudo muito devagar. É isso aí. Isso faz parte do tema de hoje. A gente vai conversar. Regiane falou, o meu está desanimado na escola, nas tarefas e em sala de aula. Aqui eu já ficaria um pouquinho mais preocupada, tá? Então até eu vou trazer essa ideia, já vou aproveitar esse seu exemplo e vou entrar nessa parte do conteúdo. Então, para eu achar que realmente é preguiça, eu preciso aplicar o método POC e ver qual é a raiz da questão. Tá? Então, aplica o método POC, conversa com o filho e vê qual é a raiz da questão. Para não achar que é preguiça e de repente é alguma outra coisa. Então, Soraya, eu tô chegando aqui no canal, que história é essa de método POC? Método POC é um método que eu desenvolvi para mães de adolescente. Muitas mães me falam, Soraya, como é que eu ajo nessa situação? E aí eu falo, para eu saber como agir, sei de como agir, primeiro eu preciso saber o porquê isso está acontecendo. Então, daí vem o POC, tá? Por que isso está acontecendo? De o que fazer e depois sei de como agir. Então, eu só vou saber como agir se eu souber o porquê. Então, a Regiane falou assim, o meu tá desanimado na escola, nas tarefas e em sala de aula. Como agir? Primeiro, por quê? Por que será que ele tá desanimado? Será que eu posso pensar só em preguiça? Aqui eu tem a live sobre tá indo mal na escola, tá? Essa live vai te ajudar. Então eu trago lá vários porquês para você pensar e investigar aí com o seu filho. De repente aconteceu alguma coisa na escola. Um bullying, uma briga, alguma questão com algum professor. De repente ele está com alguma dificuldade de aprendizado. E aí ele começa a se sentir inferior e aí vem a baixa autoestima e se reflete na escola. Então, para cada porquê tem uma ação. E o seu me chamou a atenção.
Então, eu aplicaria o método POC, conversaria mais com meu filho, conviveria mais com meu filho para ver o que está por trás disso, tá bom? A Prof. Lene falou, se vai ficar gravado, vai. A Rosana falou que leva, agora entendi, leva muito tempo, tá. Ele tem diagnóstico de TDAH. E como é que você está contornando essa questão? Então é isso. Então ele tem uma dificuldade ali talvez no aprendizado. E isso vai afetando ali a autoestima dele. E aí ele começa a ficar desanimado com a escola. Mas ele precisa desse suporte para não ter esse desânimo. Então uma ajuda da escola, uma ajuda em casa. Tá? Então aqui nessa questão não é preguiça. Tá? Só precisa encontrar uma outra forma de estudar, tá bom? O meu só faz a refeição na frente das telas, então isso não é legal. Isso não é legal. Mas hoje o tema não é, esse não é o tema de hoje, tá? Aí tem lá na live sobre celular. Mas refeição não se tem tela, porque a refeição é o momento família que eu falo aqui no canal, né? É a hora que você vai ter uma troca com seu filho para saber como é que foi o dia dele, tá? A Dai falou, qual a melhor forma de pergunta sobre esse método? Qual a melhor forma de pergunta? Na verdade, você não vai perguntar para o seu filho se eu entendi bem, tá, Dai? Depois me fala se eu entendi bem. Você não vai perguntar pro seu filho, você vai, na verdade, conviver com ele para ir entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, você não vai chegar para ele e vai falar, filho, por que você está indo mal na escola? Ele não vai saber. Um exemplo ali da escola. O que você vai fazer? Você vai estudar na prática com ele. Estudar mesmo matemática, estudar mesmo história, geografia, português. E aí você vai tentar identificar se tem alguma dificuldade mesmo de entendimento da matéria. Na hora que você está ali estudando com ele, você vai identificar se tem uma questão de entendimento e junto você já vai aproveitar para conversar. E aí você já vai conversar sobre os professores, conversar sobre os amigos, conversar sobre a convivência na escola, como é que está o clima na escola, e aí você vai entrando no universo do seu filho para entender o que está se passando, tá? A Alessandra falou, minha filha diz que não entende nada do que o professor fala. Então você precisa sentar com ela e entender qual é a dificuldade dela. Porque cuidado com essa questão do o professor é ruim, né? Se o professor é ruim, tá bom, filha. Quantos professores você não vai encontrar aí na vida que são ruins? Mas você tem que ir atrás. Senão eles ficam nessa do, o professor é ruim e deixa pra lá. Porque é mais fácil deixar pra lá. Tá, filha. Se você não consegue entender o professor, busque outras formas. Mas a responsabilidade é sua e você tem que devolver para sua filha essa responsabilidade. E você tá junto para encontrar outras formas de estudo. Tá bom? Senão é aquela história do sempre a culpa dos outros. A Dai falou ok. Suzana falou, acho que preguiça faz parte da adolescência. Isso, faz mesmo. Por isso que a gente vai falar disso hoje. A Adri falou, minha filha tem 12 anos, tem preguiça de sair. Fazer atividades escolares, higiene pessoal, ajudar nas tarefas de casa, mas eu insisto e se não faz o combinado, é sem rede social e celular. Quase que eu te tirei da live, Dri. Muito bom, Dri. Muito bom. Então eu vou voltar aqui para o conteúdo, daqui a pouco eu volto para os comentários de vocês, tá? Então, por quê? Por que o adolescente é tão preguiçoso, né? Separei aqui algumas questões para vocês entenderem. Então, primeiro, ele está crescendo. Existem 2 picos de crescimento na vida. Um ali quando a gente nasce, né? Até os 2 anos.
A gente cresce muito rápido, né, naquela fase. Aí a gente estabiliza e volta a crescer na adolescência. Tá? É a hora do estirão, é a hora que eles crescem mesmo. Então gasta-se muita energia para o crescimento. Então faz parte ficar mais cansado, porque tá gastando muita energia, tá? Então só pelo crescimento a gente já entende que eles estão mais na leseira, tá? Então estão crescendo, tá gastando energia para aquilo. 2, tem mudança hormonal. E essa mudança hormonal mexe com o humor e mexe com o sono. Então, que nem eu falei agora há pouco, o reloginho biológico muda. Seria natural para o adolescente acordar mais tarde. Infelizmente, as escolas começam muito cedo. O ideal é que as escolas começassem às 9, para respeitar o reloginho biológico do adolescente. Mas ainda não existe esse consenso. Então, enquanto não existe, a gente vai arcando aí com as consequências. Então, para eles seria melhor acordar um pouquinho mais tarde para lidar melhor com esse horário. Então já mexe aí com o sono. E ainda tem a alteração do humor. Uma hora tá de bom humor, outra hora de mau humor, uma hora de bom humor, Então uma hora eu tô afim, uma hora não tô afim, uma hora eu tô afim, uma hora não tô afim. E na hora que não tá afim, não tá afim. Então, gente, só aí de desenvolvimento, alteração hormonal, já tá explicado o porquê dessa preguiça toda. Tá? Então, 2. Esse era o 2, né? 3. A parte do cérebro que é responsável por enxergar lá as consequências, manter o foco numa tarefa, ainda não está bem desenvolvida. Então, aquela coisa de eu preciso estudar agora. Bom, ótimo. Preciso estudar para o primeiro bimestre para quando chegar lá no 4º bimestre eu precisar menos. E se eu estudar hoje, isso vai ter como consequência lá no futuro um maior conhecimento. Ele não vai enxergar isso. Imagina que eu vou conseguir enxergar que se eu estudar agora, no futuro, isso vai ser bom para mim. Ele não enxerga lá para frente. O cérebro dele não permite que ele enxergue o futuro, que ele enxergue lá para frente. Então não adianta falar que, filha, lá no futuro vai ser importante você entender essa matéria agora. Vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Que ele não consegue enxergar lá na frente. O que ele quer agora é o que é gostoso. E o que dá prazer rápido. Então também tem essa questão do cérebro para o prazer rápido. O adolescente, ele quer o prazer rápido. Estudar, arrumar a casa, não dá prazer rápido. Então o que ele faz? Ele vai procrastinando, ele vai empurrando para depois. Deixa para daqui a pouco. Porque ele precisa desse retorno rápido. Por isso que aí tem a questão das drogas, né? Do álcool, das drogas, porque tem um retorno rápido do prazer. Então também tem essa questão do cérebro que faz com que eles busquem coisas que dão prazer rápido, que aí vem os games, por isso que os games estão hoje no top, né, da escolha dos adolescentes, porque isso dá prazer rápido e fácil. O resto gasta-se energia. E ele não enxerga lá na frente qual vai ser o bem que ele vai ganhar. Ele não tem maturidade para enxergar lá na frente. Então são muitas transformações que estão acontecendo na adolescência que não deixa realmente o adolescente enxergar lá no futuro. E se eu permitir que ele assuma essa preguiça e não faça nada, eu vou estar afetando o futuro do meu adolescente. Então, a ideia da live, primeira parte, sim, a adolescente tem
preguiça. Faz parte desse momento da vida ter preguiça. Expliquei aqui crescimento, hormônios, cérebro, enfim, expliquei o todo envolvido. Sim, é isso mesmo, eles têm preguiça. Filho, eu entendo que isso faz parte do seu momento. Mas eu tô aqui para te dar um suporte para você passar por isso. Porque senão, o que eles viram? O nem. Quem não sabe o que é nem é o nem estuda, nem trabalha. Então, muitos adolescentes que entram nessa preguiça e os pais permitem que isso se perpetue, tornam-se os adultos de hoje, 30, 40 anos, que continuam morando na casa da mãe e nem trabalham, nem estudam. Então, repetindo, sim, faz parte da adolescência ter preguiça, mas cabe aos pais estar junto com o adolescente, porque a parte da maturidade eles não vão ter. Então, são os pais que vão trazer essas regras para casa. Tá bom? Então, Soraya, o que eu faço então com essa preguiça aqui em casa? Bom, primeira coisa, aplicar o método POC. Por quê? Porque eu preciso saber se o porquê da situação que você está pensando que é preguiça, se é realmente preguiça ou não. Ai, meu filho só quer ficar deitado no quarto. Por quê? Por que seu filho só quer ficar deitado no quarto? Cuidado. De repente, o que você está achando que é preguiça pode ser uma depressão. Então, se ele só faz isso, só quer ficar o dia inteiro trancado no quarto, não quer comer ou está comendo demais, está se isolando, enfim, todas as questões de uma depressão, eu preciso buscar ajuda profissional, não achar que isso é uma preguiça. E eu tenho lives para ajudar isso para vocês. Eu não falo só sobre a depressão, eu falo sobre quando desconfiar, tá? Então, cuidado para não achar que é uma preguiça e, na verdade, o que está por trás disso é uma depressão. Então, eu sempre preciso entender o porquê da situação. Ou então, um déficit de atenção. Ah, meu filho é um preguiçoso, não quer estudar. É preguiça ou tem uma dificuldade de entender? E eu fico chamando ele de preguiçoso, o dia inteiro ele está ouvindo aquilo. E aquilo vai enraizar nele. Enquanto que, na verdade, ele está precisando de ajuda para estudar. Ele está precisando de um apoio e uma nova forma de estudar. Então, pega a situação. Soraya, meu filho tem preguiça disso. O que pode estar por trás disso? Entendeu o porquê, a raiz da questão? Aí sim eu vou saber como agir. Não, Soraya, apliquei o método POC aqui em casa e realmente é preguiça. Cabe tudo com o que você falou aqui na live. É preguiça mesmo. Como é que eu acho? Então, apliquei o método POC. Tem uma situação X, então vamos pensar. Meu filho não quer arrumar casa. Apliquei o método POC, encontrei realmente só preguiça. Como eu acho? Então, POC, por quê, o que e como. Por que meu filho está agindo assim, para depois eu pensar em o que fazer e depois pensar em como agir. Se eu descobrir que o porquê é realmente preguiça, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, vamos conversar sobre isso agora na prática. Então, afastei lá outras questões. Decidi que realmente é preguiça. Como eu vou agir? Primeiro, converse com ele. Filho, qual é a questão? Por que você não faz a sua parte na arrumação da casa? Ouça o que ele tem para te dizer. Ah, eu não sou escravo. Ah, eu esqueço.
Enfim, cada um vai trazer a sua visão. Primeiro momento é sempre ouça. Ouça o que ele tem para te dizer. Segundo, mostre para ele que é normal na idade dele ter a preguiça. É normal na idade dele só querer o que é gostoso. Filho, assisti a live da Soraya e ela explicou que isso é normal, papapá. Explica tudo que você aprendeu aqui na live. Estou te entendendo, filho. Você está mostrando para ele que sim, eu entendo o que você está passando. Esse é o segundo momento. 3. Aí vai vir a ação. Filho, eu te ouvi e estou te mostrando que eu entendo. Mas, pensando na sua saúde, eu preciso estar com você. Então, hoje nós vamos traçar um plano de ação juntos. Juntos. Sobre o que fazer e quais são as consequências. Então, se for sobre estudos, você vai traçar um plano de estudos. Se for sobre a arrumação da casa, um plano de arrumação da casa. Ou sobre pensar no futuro, ou sobre atividade física, enfim. Cada um vai seguir a sua vertente aí na sua casa. Mas vocês vão traçar esse plano juntos e as consequências juntos. Então, filho, se você não cumprir essas metas, quais são as consequências que você vai ter que assumir? E ele vai trazer para você as consequências. E não esqueçam que não dá para ser um plano irreal. Então, faz de conta que a questão dele é preguiça para estudar história. Ai, mãe, eu tenho preguiça para estudar história. Então, vamos traçar um plano aqui de estudos, filho. Todo dia, meia hora, você vai fazer tal coisa. Então, você vai pegar a enciclopédia tal, estudar todo o conteúdo. Gente, isso não é real. Você vai pegar esses livros aqui, vai estudar. Se ele já tem preguiça, imagina que ele vai pegar os livros sozinho e vai estudar. Então, o plano de ação tem que ser palpável, factível e para as próximas semanas. Então, não adianta eu traçar um plano para daqui a um ano, porque lembra, eles não conseguem enxergar lá para frente. Então, cuidado com o planejamento de vocês. Tem que ser factível, fácil de fazer, fácil de enxergar, fácil de concretizar. E a mesma coisa são as consequências. Então, filho, qual vai ser as consequências? Decidiram ali que vai ser ficar sem celular por um mês. Gente, muito difícil cumprir esse um mês. E se você não cumprir esse um mês, ele já sabe que você não vai cumprir as consequências, então ele também não vai cumprir o combinado. Então, as consequências também têm que ser factíveis. E aí vocês assistem lá a aula de como é que chama? Castigo e consequência, tá? Então, primeiro ouviu, segundo explicou quais são as transformações que acontecem para o filho, para ele entender, para ele é importante também entender. Terceiro, criou um plano de ação junto, com consequência. E aí na hora que eu dou na hora que eu traço as consequências com meu filho, eu tô dando para ele a oportunidade de aprender sobre responsabilidade. Porque é trabalhar responsabilidade na hora que ele trabalha a ação de cumprir as consequências. Tá? E 5, tem uma rotina em casa, né, gente? Porque como é que ele vai criar uma rotina se a casa não tem uma rotina? Tá bom? Hoje eu trouxe um plano quase que completo aqui, hein, gente? Vamos ver aqui os comentários de vocês. Tô voltando aqui no último comentário.
Eita, não tô encontrando. Aqui. Tinha parado, acho que na Dri, né? A Dai falou, sempre que vou limpar a casa, fala pro meu filho me ajudar. Muito bom. E ele limpa de boa. Que legal. Muito bom. Isso foi uma construção, né, Dai? Com certeza uma construção. Muito bom. Carol falou, aqui tudo que pede reclama. 13 anos. Ah, tudo que você pede ele reclama. Pela preguiça, né? Pela preguiça. Então precisa conversar sobre isso, tá, Carol? Talvez explicar, né? O que é a preguiça, todo o contexto que aprendeu hoje na live, tá? Mostrar, né, gente, que eu entendo que você tem preguiça, filho. Mas o clima da casa fica muito difícil quando tudo tem reclamação, né? Então, na hora que eu mostro pra ele, eu entendo você e mostro que o clima fica pesado com tantas reclamações, eles vão pensando. Oi, Ione, boa noite. Que bom que deu tempo de assistir a live, legal. Mas depois eu assisti o comecinho. Perfeito. Se há, eu não entendi o que é CS, não tem rotina. Dri, eu não consegui entender o seu comentário. Tá bom. Bom, então eu trouxe aqui para vocês hoje o porquê. Por que o adolescente tem preguiça? Não esqueçam de, antes de achar que é preguiça, pensar nas outras vertentes. Será que aqui não é uma depressão? Será que aqui não é um déficit de atenção? Então, afastar as outras vertentes. Não, Soraya, tenho certeza que é uma depressão. Aí, o que eu faço e como eu faço, eu também trouxe no planejamento da aula de hoje. Tá? Então, hoje eu trouxe um plano de ação aqui para vocês. Primeiro, para entender por que existe a preguiça e depois o que fazer e como aplicar na prática. Espero que eu consiga ajudar vocês. Eu vou ler aqui os últimos comentários e aí a gente finaliza. A Adriana falou, perfeito, se a casa não tem rotina, aí ele não vai ter rotina mesmo, né? Não esqueçam que não adianta, eu sempre falo aqui. Uma vez, é engraçado, quando uma mãe pede uma coisa, várias mães pedem a mesma coisa. É muito interessante isso, né? Então, uma pede, teve uma que me pediu lá da arrumação da casa, meu filho não arruma a cama. Daí a outra começou, daí um monte de mãe começou a me pedir isso. E eu perguntei para todas. Quem já ouviu isso, me desculpe, eu vou repetir para quem é novo. Eu perguntei para todas as mães que me pediram um vídeo sobre isso, eu perguntei para elas. E você arruma a cama? E 100%, não foi 99%, foi 100% das mães, 100% das mães não arrumava a casa, não arrumava a cama. Então, se a mãe não arruma a cama, o filho não vai arrumar a cama. Ele vai seguir o seu modelo. Ele não vai seguir o que você fala. Então, se você não tem rotina na sua casa, o seu filho não vai ter rotina. Então, precisa olhar primeiro para o ambiente da casa, tá? A Vanete falou assim, meu filho tem 16 anos e não consegue acordar sozinho para ir para a escola. Diz não ouvir alarme. Isso é real. Isso é real. Então, vocês têm que ir encontrando outras formas dele acordar, tá? Um alarme mais alto, um alarme mais distante, porque tem gente que não acorda porque simplesmente desliga o alarme e volta a dormir.
E isso também é real, tá? Mas não justifica. Eu entendo, mas não justifica. Então, preciso encontrar uma outra forma. Primeiro, precisa ver que horas está indo dormir, né? E segundo, encontrar uma outra forma de acordar. Colocar o despertador mais distante é uma das formas que as pessoas encontram. Meu adolescente não é preguiçoso, ele é morto. Então, aí tem muito a ver com temperamento, né? Tem alguns que têm um temperamento mais quietinho, uns que têm um temperamento mais ativo. E os que têm o temperamento mais quietinho, mais passivo, não é quietinho, é mais passivo, precisa ainda mais da ajuda dos pais, tá? Porque eles precisam ser estimulados para a busca de crescimento, tá bom? Carol falou, ele fala que parece que está no exército, só porque tem que desligar o celular às 8 e dormir. Ah, entendi. A Adri falou lá e todos são assim. A gente falou assim, eu peço, mas a de 13 anos não faz. E quanto mais eu peço, mais ela se irrita e me xinga e não faz. Depois dessa aula vou mudar o método. Jean, precisa, se ela está se irritando a esse ponto, precisa entender por que ela está se irritando. Então precisa sentar com ela, aplicar o método POC com ela. Filha, por que você fica tão irritada? E vamos ver o que vai vir por trás disso, tá? Então, assiste a aula de consequências, que vai te ajudar, castigo e consequência. A aula não, toda hora eu falo de aula por causa do curso. Assiste a live sobre consequências, que vai te ajudar. Mas aplica o método POC com a sua filha para entender por que ela tá tão irritada e te xingando tanto. Algo a mais tem aí, tá? E aí, se você não trabalhar essa raiz da questão, as coisas vão demorar mais para melhorar. A Adriana falou, você sempre me ajuda muito. Obrigada. Obrigada por esse incentivo. A Cecília pediu para participar ao vivo. Cecília, quinta-feira às 8, tá bom? Para participar ao vivo, eu faço a live de quinta-feira às 8 da noite. Acabei de ver aqui o seu comentário agora. Doutora, posso entrar com vocês hoje? Então, Cecília, de segunda é mais conteúdo. E na quinta às 8 eu chamo para participar ao vivo. Então, vem na quinta às 8, tá bom? A Lai falou, aqui em casa são 2 adolescentes. Temos rotina, horários para tudo. Eles têm mesada que é baseada nas obrigações que eles têm que fazer todos os dias. Rotina é uma coisa que ajuda muito. Muito bom, Lai. Muito bom. Um apelo pelo Rio Grande do Sul. Puxa vida, né? Tá. Então, como é fora da live, eu te chamo sim. Daqui a pouquinho eu já te chamo, tá? Samantha falou, aqui 5B. Não sei o que é 5B, sabe? Está super irritada me respondendo, mas às vezes conseguindo conversar. Yuri falou, sempre muito proveitosos os vossos ensinamentos. Obrigada, Yuri. Boa noite. A Calanto Festas falou. Aqui também mesada que desconto se não ajudarem nas obrigações, a Samantha falou. Cecília falou, tá bem. A live de quinta também fica salva? Fica, dai. Bom, gente, vamos finalizar. Queria agradecer a todos que participaram aqui da live. Para quem tá chegando agora no canal, todo dia tem o vídeo. Os vídeos são baseados nos pedidos de vocês. Então, os pedidos de vocês, eu quero dar uma organizada aqui. Tem muita mãe me pedindo o que eu faço. Eu não respondo sobre o que fazer, tá? Eu produzo um conteúdo baseado no pedido de vocês, tá? Então, me manda ali uma ideia geral. Soraya, tem um filho ou uma filha de tantos anos e tal situação. E aí eu produzo um conteúdo para vocês, voltado no pedido,
né, baseado no pedido de vocês, tá? Então, todo dia os vídeos são baseados nesses pedidos. Segunda-feira, 7h30 da noite, tem conteúdão, que é a live de hoje. E quinta-feira, a live é diferente, eu convido uma mãe para participar aqui ao vivo. E aí a gente aplica na prática, é uma mentoria gratuita aqui ao vivo. A gente aplica na prática o método POC, tá? E quem quiser dar um passo a mais e quiser adquirir meu curso, então eu tenho um curso que é o método POC que eu desenvolvi para mães de adolescentes, que aí é só clicar no link da bio. Deixa eu pôr aqui que é link da bio, que tem muita mãe que me pergunta o que é link da bio. Então tem a minha fotinho, na última linha tem um link lá. Eu te direciono para uma página em que eu explico o que é o método POC que eu desenvolvi para as mães de adolescentes e como funciona esse curso, tá? Então, o curso é voltado para mães de adolescentes para saber lidar com esse momento de transformações, tá bom? Deixa eu só ler aqui esses últimos comentários. A Lu falou, a minha não se importa muito quando tira a mesada, porque não cumpre as obrigações. Parece que não se importa muito. Elô, então, se ela não se importa muito, precisa entender o que está por trás disso. Tá? Se ela não se importa, alguma coisa tem por trás. A Lai falou, Samantha, se for menina e não estiver entrando no período menstrual, talvez seja isso. Minha filha teve essa fase alguns meses antes de menstruar. Ih, perdi o comentário. A Ione falou, boa noite, Vivi. Fala sobre início de namoro, paixões. Eu tenho lives sobre isso, Vivi. Tenho lives, tá? Que vão te ajudar. A Erika falou, obrigada pelas dicas, ajudam bastante. Que bom, obrigada. Deixa eu chamar a Cecília aqui. Cecília, eu te mandei a autorização. Tá indo aí pra você? Oi, doutora. Tudo bem, querida? Tudo bem. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu faz horas que tento entrar na quinta-feira, nunca consigo. E aí, hoje... Mas vem na quinta e aí a gente fala de você, mas foca no que você trouxe, que eu acho importante. Bom, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre. Eu estou fazendo uma campanha como muitas outras pessoas estão fazendo. Nós estamos passando tempos muito difíceis aqui. E temos situações muito difíceis de lidar. Perdão. Nós, os voluntários, já estamos cansados. Meus colegas, meus amigos saem da água todos os dias com hipotermia, ainda resgatando pessoas. E temos ali, montada com a iniciativa privada, na beira do rio aqui, na usina do gasômetro, praticamente um quartel-general com atendimento médico, enfermeiros, alimentação, roupas, primeiros socorros, tudo que a gente pode. Um grupo de empresários montou tudo isso. Eu como jornalista, comunicadora, sou empresária, não trabalho mais como jornalista, estou dando esse apoio, captando recursos e suprindo o pessoal no que é necessário, que são coisas básicas, às vezes que não vem, desodorante, pasta de dente, roupas de frio, essas coisas. Amanhã de manhã eu vou dar uma entrevista para TV de Cuiabá, TV acho que é Cidade Verde, tá? De Cuiabá, no Jornal da Manhã deles, às 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, exatamente porque para conseguir mais recursos. Nós estamos em via de conseguir
fazer uma ONG para construir as casas das pessoas. Então, o meu apelo aqui para a senhora e para a sua audiência, eu não ligo para like, tá, doutora? Não ligo para seguidores. Eu não uso redes sociais para me promover. Nunca usei. Mas neste momento é a maneira mais rápida que eu tenho de dar satisfação do que eu estou fazendo com o dinheiro das doações. Portanto, é muito importante que as suas ouvintes aí, espectadoras, sigam ali o meu perfil, vejam o que a gente está fazendo e continuem seguindo, porque o nosso trabalho não vai parar. Nós vamos muito além, nós temos muitas etapas ainda aqui no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos na primeira etapa, que é a etapa de socorro, de abrigo das pessoas. Tem mais de 15 mil pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está dando um show de solidariedade. Nós estamos muito gratos. Vocês todos estão carregando o Rio Grande do Sul no colo. E nós nunca esqueceremos isso. É muito importante que nós possamos dar as mãos nesse momento, como a gente está fazendo. Eu peço perdão, eu tenho 2 filhos adolescentes que estão aqui do meu lado. E eu levei eles 2 noites lá, 2 dias comigo, para eles verem o que a mãe deles sai de casa para fazer. Por que a mãe deles chega tarde da noite? Importante. O que ela está fazendo, né? A minha filha fica com um pouquinho mais de ciúmes, né? Mas eu digo, minha filha, a gente tem que agora, nós estamos bem, nós temos água, nós temos luz e eu não posso ficar em casa esperando. Então, por isso essa iniciativa. Nós resolvemos nos institucionalizar aos poucos, porque as pessoas não vão querer doar dinheiro à toa por muito tempo, né? E esse seu comentário que é importante, né? Eu já me organizei também com outros homeopatas, a gente está fazendo também o nosso trabalho voluntário, e o importante hoje é pensar assim, isso não é só por alguns meses. Não. Isso é um trabalho voluntário que vai durar aí talvez 2, 3 anos. Com certeza, doutora. Com certeza, porque a região das ilhas, que foi uma das mais afetadas, todos os anos alaga. Todos os anos. Todos os anos alaga. Não desta forma, mas todos os anos alaga. Porque o volume de água realmente choveu em 3, 4 dias o que choveria no inverno inteiro. Muitos milímetros de chuva. Muitos. Fala a sua rede, porque a maioria das pessoas não... É @Cecília Marzulo, com Z de zebra e L, 2 L's, ponto Brasil. Não, eu vou colocar aqui. Não, eu acho que eu vou escrever, porque aí eu fixo. Como é que é? @Cecília, aí soletra o resto. Marzulo, M-A-R, Z de zebra, U-L-L-O. Ponto Brasil. Ó, coloquei aí para vocês. Tá certo que eu pus? Tá. Eu vou fixar. Certo. Porque tá aí certo. Eu tenho certeza que muita gente está ajudando, mas quem quiser ajudar através da Cecília, tá aqui a rede dela. Tá, acompanhem tudo por lá, porque é como... Assim, eu até estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela é vereadora aqui, e eu disse, Fernanda, tu não estás postando nada do que tu está fazendo, ela já conseguiu milhões e milhões de reais para cá. Cecília, quem está trabalhando não tem tempo de fazer postagem. Então, no tempinho que eu tenho, que eu não estou no carro, que eu não estou carregando coisa, que eu não estou buscando coisa em abrigo, que eu não estou atendendo os meus filhos, eu consigo dar satisfação. Então, são essas coisas que vocês vão ver lá, o que a gente anda fazendo. Parabéns. Obrigada. Não, a gente não, nós não queremos nenhum elogio por isso, porque é o mínimo que a gente pode fazer por um outro irmão. É o mínimo mesmo.
Muito obrigada, doutora. Muito obrigada do fundo do meu coração. E a todas as pessoas que, de alguma forma, estão ajudando o Rio Grande do Sul. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Dar essa voz. Obrigada. Tá bom. Um grande beijo. Tchau pra gente. vocês. Beijo, tchau. Um grande beijo. Não esqueçam que a gente também pode fazer essa mentalização por eles, né? Ai, Soraya, eu não tenho como doar alguma coisa. Hoje a gente sempre consegue doar alguma coisa. Por exemplo, amor, tá? Então a gente reserva ali um momento todos os dias, por exemplo, às 6 da tarde. Tem muitas correntes às 6 da tarde. Mentaliza, tá? Então, de alguma forma, a gente sempre tem como doar. Um grande beijo e até mais, gente.